A quinta disciplina. Peter Senge é um dos grandes pensadores do mundo corporativo contemporâneo. Suas teorias ajudam empresas a clarificar seus objetivos, desafiar as probabilidades e encontrar novas oportunidades. Para ele, a longo prazo, o único diferencial que uma organização pode ter é ser capaz de aprender mais rápido que a competição, e ele ensina você a fazer isso na sua empresa. Se liga nesse microbook. A era das empresas que aprendem. Em um mundo cada vez mais competitivo e onde as empresas lutam para criar seus diferenciais competitivos e vencer usando estratégias competitivas acadêmicas, Peter Senge traz uma visão diferente. Para ele, as empresas que irão vencer e ter um diferencial competitivo no futuro serão as empresas que aprendem, ou seja, empresas que são capazes de explorar a experiência coletiva e a capacidade das pessoas para ter sucesso em equipe. As organizações que aprendem são aquelas nas quais as pessoas aprimoram continuamente suas capacidades para criar o futuro que realmente gostariam de ver surgir. Elas usam práticas coletivas de aprendizagem, estão sempre preparadas para o futuro, pois sabem que são capazes de assimilar os conhecimentos necessários para vencerem. Empresas que aprendem sabem que seus lucros vêm da sua habilidade de continuar aprendendo. E isso não vale só para as empresas. No mundo contemporâneo, o processo de aprendizagem já se tornou um processo contínuo e não uma parte da carreira de um profissional. O diferencial das empresas que aprendem. Empresas que aprendem focam em unir as capacidades de todo o seu corpo de funcionários para produzir resultados audaciosos. Com a alta velocidade em que as mudanças ocorrem no mundo contemporâneo, as empresas que conseguem se adaptar criam uma grande vantagem. Para isso, elas precisam desenvolver sua capacidade de aprendizagem. A maioria das empresas falha ao criar um processo de aprendizado e adaptação. Isso ocorre pois funcionários podem estar apegados aos seus cargos atuais e seus conhecimentos. Isso faz com que mudanças tragam fricção e conflitos. As pessoas focam nos problemas do negócio e não em chegar a soluções em conjunto para resolvê-los. As pessoas miram no que está acontecendo no mercado externo e não percebem as mudanças graduais que estão acontecendo na própria empresa. As pessoas se prendem mais à sua experiência prévia e existe um ciclo longo de resposta entre uma ação e seu resultado. Isso faz com que as pessoas adotem o jeito antigo por não sentirem os efeitos e resultados do jeito novo. Uma empresa que não aprende está apenas reagindo a acontecimentos do mundo exterior. Empresas que aprendem, por outro lado, têm a capacidade de transformar o contexto em que estão inseridas para controlar e criar o seu destino. O que é uma empresa que aprende? Empresas que aprendem compartilham muitas características comuns. Elas focam no progresso, sempre buscando melhorias contínuas e buscam sempre resultados claros. Elas são dinâmicas e as pessoas trabalham em equipe para melhorar a aprendizagem o tempo todo. Elas são produtivas e as pessoas são capazes de explorar suas forças para compensar suas fraquezas. Elas criam seu próprio futuro, sempre sabendo onde querem chegar e quais habilidades precisam desenvolver. Para se tornar uma empresa que aprende, Peter Senge propõe o uso de um modelo com 5 disciplinas que devem ser desenvolvidas pelas empresas. As 5 disciplinas. As 5 disciplinas são habilidades complementares que precisam evoluir conjuntamente para se criar uma organização que aprende. São elas: domínio pessoal. Empresas só são capazes de aprender se tiverem em sua equipe pessoas que aprendem. Portanto, o desenvolvimento pessoal das pessoas e o esforço constante para se tornarem mais aptos são os pilares da primeira disciplina. Pessoas com um alto nível de domínio pessoal vivem a vida em modo de aprendizado constante. O domínio pessoal se baseia nas suas competências e habilidades. Ele também se envolve no crescimento pessoal e em um forte senso de pertencimento e propósito, demonstrando comprometimento com a empresa. Uma pessoa que trabalha bem seu domínio pessoal tem seu foco na jornada, no aprendizado e não no destino final. Por isso ela é capaz de desenvolver a aprendizagem contínua. O domínio pessoal é maior que competências e habilidades, mas elas são uma parte fundamental dele. Desenvolver seu domínio pessoal significa entender a vida como um trabalho criativo e não reativo. Para desenvolver o seu domínio pessoal, siga as seguintes práticas. Crie uma visão pessoal. A visão pessoal é a imagem do futuro desejado por você. Todos têm esta visão, mas pessoas com maior domínio pessoal se focam continuamente no que desejam para o futuro e trabalham para chegar lá. Use a atenção criativa a seu favor. A atenção criativa nasce da diferença existente entre sua visão e a realidade, e ela é uma força que desenvolve sua criatividade e curiosidade. É preciso usar esta atenção ao seu favor, pois ela te ajuda a se desenvolver. Fuja do conflito estrutural. Quando você se sente incapaz de mudar as coisas, isso se deve ao conflito estrutural. Para superá-lo, você precisa de força de vontade e positividade, sempre querendo mudar o status quo. Comprometa-se com a verdade, questione teorias e tente entender a natureza dos eventos e o que está por trás deles.
Use o subconsciente. Desenvolva uma boa comunicação entre a consciência normal e o subconsciente. Programe seu cérebro da maneira certa. Assim você libera seu subconsciente das tarefas comuns, para se concentrar na visão pessoal. Empresas que aprendem trabalham para ajudar suas pessoas a desenvolver seu domínio pessoal, criando espaço para feedback honesto, autodesenvolvimento e criação de visões de longo prazo. Modelos mentais. A segunda disciplina se baseia no conhecimento empírico da organização, seus modelos mentais. Eles são crenças que estão em nosso inconsciente e, por isso, influem na maneira como nos comportamos. As empresas que aprendem são capazes de criar seus modelos mentais para incentivar a inovação e a mudança. Modelos mentais são nada mais que simplificações do mundo real que operam no seu subconsciente. Eles permeiam seu pensamento de forma passiva, influenciando profundamente suas ações. Para desenvolver a capacidade da sua empresa de adotar modelos mentais, você deve desenvolver a capacidade em refletir. Reflexões motivam as pessoas a entender o processo do seu pensamento e a se tornarem mais conscientes dos modelos mentais implícitos em uso. Sendo mais conscientes, as pessoas podem mudar seus modelos mentais. Verificar como moldar atos e decisões. Criar um modelo mental para moldar a maneira como a organização aprende e opera. Rever modelos mentais e ajustá-los à realidade. É preciso entender os modelos mentais sob os quais a empresa opera, para alterá-los. Para isso, você deve estimular as pessoas a olhar as situações de maneira diferente do status quo e pensar em como adaptá-los pode dar origem a novos modelos mentais mais eficientes. Empresas que aprendem estimulam seu time para melhorar os modelos mentais usados organizacionalmente. Elas buscam formas efetivas de mudar os modelos mentais em uso, para criar mudanças positivas no ambiente de aprendizado. Visão compartilhada. A terceira disciplina existe quando há uma identificação entre as pessoas da organização e um senso de destino comum. O poder da visão compartilhada vem de um interesse partilhado entre as pessoas da empresa. Nas empresas que aprendem, as pessoas criam visões compartilhadas que as ligam ao propósito do seu trabalho. Para criar uma visão compartilhada é preciso desenvolver a visão pessoal. As visões compartilhadas derivam das visões pessoais. Se cada pessoa não tiver sua visão própria e adotar a visão de outra pessoa, você terá um ambiente de conformismo e não de compromisso. As empresas que aprendem não devem invadir as liberdades individuais, e sim estimular a visão individual para fortalecer a visão compartilhada da empresa. Entender que leva tempo para que apareça uma visão comum. Visões comuns nunca são impostas. Elas evoluem enquanto as pessoas participam e se comprometem. As visões compartilhadas surgem gradualmente na organização inteligente. Uma boa visão comum registra as ideias das pessoas da organização. Quando existe uma visão comum, ela é capaz de capturar o que os elementos individuais da organização almejam alcançar. Ela comunica claramente o propósito e a direção para a qual a empresa busca se dirigir coletivamente. Expressar a visão em termos positivos. Visões negativas são prejudiciais e todas as organizações tentam sempre evitar. É preciso falar de aspirações e não de temores. As empresas que aprendem constroem visões comuns poderosas. Elas se organizam e concentram seus esforços segundo as visões comuns das suas pessoas. Aprendizado em equipe. O aprendizado em equipe se baseia em alinhar as ações e capacidades da empresa rumo à sua visão de futuro. A aprendizagem em equipe tem 3 dimensões. A necessidade de compreender assuntos complexos. A necessidade da ação inovadora e coordenada. A necessidade de compartilhar novas práticas e habilidades. Para desenvolver a aprendizagem em equipe, é preciso promover o diálogo e o debate. Empresas que aprendem usam debates e conversas entre a equipe para multiplicar os conhecimentos da equipe e garantir que o conteúdo seja multiplicado. Usar o conflito de maneira construtiva. Pessoas diferentes têm ideias diferentes sobre como atingir a visão da empresa. Quando estas diferenças são expostas, a criatividade e a aprendizagem da equipe evoluem rápido. A aprendizagem em equipe é essencial para que a empresa continue aprendendo no longo prazo, mantendo a qualidade dos seus colaboradores como um todo. Pensamento sistêmico. Todas as 4 disciplinas anteriores são essenciais, mas é mais importante que elas estejam operando em conjunto. Por isso, o pensamento sistêmico é a 5ª disciplina, e ele integra todas as outras em um conjunto coerente de teoria e prática. Ela é a disciplina que permite ver as coisas como um todo, entendendo seus relacionamentos. Hoje, esta disciplina é necessária pela complexidade do dia a dia. Talvez pela primeira vez na história, hoje, a humanidade tem a capacidade de criar mais informação do que ela é capaz de assimilar. Os problemas já não têm uma causa simples ou clara. Por isso, o pensamento sistêmico é a solução para esta sensação de impotência sentida por muitas pessoas. Para aplicar o pensamento sistêmico,
é preciso entender que os problemas atuais vêm das soluções do passado. Soluções de curto prazo, muitas vezes, apenas levam os problemas de uma parte do sistema para outra. Mais pressão não gera melhores resultados. Mais do que mais esforço, é preciso encontrar os obstáculos que impedem o sistema de funcionar melhor. Foque nas causas, não nos sintomas. Bons resultados no curto prazo podem nos fazer acreditar que um problema foi resolvido. Porém, o pensamento sistêmico deve ser focado nas causas no longo prazo, e nunca nos sintomas apenas. O conhecido nem sempre é a resposta. Ficamos mais confortáveis com soluções conhecidas. Mas muitas vezes, as soluções eficazes não são tão óbvias e requerem pesquisa. O mais rápido pode ser o mais demorado. Qualquer sistema tem uma velocidade aceitável de crescimento. Quando o crescimento é excessivo, o próprio sistema tenta compensar isso, evoluindo mais devagar, e isso compromete a capacidade da organização de aprender. Causa e efeito não são próximas quanto se imagina. Existe um intervalo de tempo entre uma ação e seus resultados. Quanto mais complexo o sistema, maior o intervalo entre ação e reação. Pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. Ações focadas produzem muitas vezes ganhos permanentes. Dividir um elefante ao meio não te dá 2 elefantes pequenos. É necessário ter uma visão global do sistema para entender os problemas associados a cada solução. A fragmentação esconde os processos que são fundamentais para entender qualquer problema. Não culpar os outros ou externalidades. Nunca podemos culpar as circunstâncias ou outras pessoas de nossos problemas. Não existe somente uma causa externa. A causa dos nossos problemas vem de todos, pois fazem parte de um sistema único. Entenda os ciclos de feedback. A ideia central do pensamento sistêmico é que cada ação causa uma reação. Essa reação é chamada de feedback. Existem 2 tipos de feedbacks: o feedback reforçador e o feedback equilibrador. Muitas vezes, o feedback ou a reação não ocorre imediatamente. Uma mesma ação tem resultados dramaticamente diferentes no longo prazo e no curto prazo, e também consequências diversas em diferentes partes do sistema. Por isso, intervenções óbvias muitas vezes têm resultados não óbvios. Os modelos tradicionais de planejamento e análise não estão prontos para lidar com tamanha complexidade. A essência da habilidade do pensamento sistêmico se baseia na capacidade de ver as inter-relações entre as coisas, ao invés de cadeias lineares de causas e efeitos, e ainda processos de mudança, padrões, ao invés de eventos isolados. Relações causais não são lineares ou unidirecionais. Uma perspectiva sistêmica encontra a causalidade através dos ciclos de feedbacks. Um feedback é qualquer fluxo de influência recíproco. O feedback reforçador acelera uma tendência em um determinado processo. Se a tendência é positiva, o feedback positivo acelera o crescimento. Se ela é negativa, o declínio é acelerado. Uma avalanche, por exemplo, é um ciclo de feedback reforçador. O feedback equilibrador funcionará se existir um objetivo. Ele tende a reduzir a distância entre o estado atual e o estado desejado. O feedback equilibrador ajusta o estado atual para um estado desejado. Um exemplo de feedback equilibrador é o processo de se manter equilibrado ao pedalar em uma bicicleta. Descubra o princípio da alavanca. A chave do pensamento sistêmico é o uso da alavanca. Ela se baseia em encontrar o ponto onde as ações e as mudanças estruturadas podem gerar melhorias significativas e permanentes. Com o pensamento pontual, existe a tendência de realizar mudanças de baixa alavancagem. Esse tipo de mudança tende a ter resultados de curto prazo e não ser duradoura. Veja as árvores sem ver a floresta. O pensamento sistêmico não ignora a complexidade, mas a organiza de forma coerente, destacando as causas dos problemas e a maneira de resolvê-los permanentemente. Atualmente, o problema fundamental é que temos excesso de informação. Por isso, é preciso distinguir o importante do irrelevante, bem como as variáveis prioritárias das não prioritárias. Desafios e problemas. As empresas que aprendem tendem a ser laboratórios experimentais, onde as respostas para muitos problemas e assuntos práticos estão constantemente em processo de solução. Isso pode gerar alguns problemas, como políticas internas. Quando há políticas internas e se acredita que o criador de uma ideia é mais importante do que a própria ideia em si, o potencial de resultados para a empresa decai rapidamente. Para evitar que isso ocorra, é preciso sempre reforçar a visão compartilhada, promover a participação e a sinceridade das pessoas, e por fim reconhecer que não existem respostas únicas. Dê autonomia para as pessoas agirem. As pessoas aprendem mais quando se sentem responsáveis pelos seus atos. Se elas não tiverem nenhum tipo de influência sobre a tomada de decisões, sua capacidade de aprendizagem diminuirá dramaticamente. Empresas que aprendem estabelecem sistemas de governança corporativa onde a maioria das decisões é tomada localmente e não pelo topo da cadeia de comando.
Para permitir que as decisões sejam tomadas localmente e manter certo controle sobre elas, você precisa treinar a equipe da sua empresa nas 5 disciplinas e transformar seus gestores em projetistas de programas de aprendizagem. Foco no futuro. Os gerentes deveriam concentrar esforços nas oportunidades do futuro, no lugar de se focar nos problemas do presente. Eles devem projetar sistemas de aprendizagem para o futuro, porque isso fará que a empresa tenha sucesso verdadeiro. Além disso, empresas que aprendem sabem claramente estabelecer diferenças entre ação e aprendizagem. Equilibrando família e trabalho. Empresas tradicionais tendem a criar um conflito entre os ambientes de trabalho e as famílias. Empresas que aprendem precisam de um bom equilíbrio entre trabalho e família. Para criar um equilíbrio adequado, as empresas que aprendem devem dar liberdade aos indivíduos e reconhecer que assuntos familiares devem ser tratados com a mesma seriedade que os assuntos profissionais. O equilíbrio pessoal deve ser parte da estratégia e filosofia de grupo, e ninguém pode sentir que suas oportunidades profissionais estejam sendo limitadas pelo tempo dedicado aos compromissos familiares. Além disso, a organização deve ajudar as pessoas a obter suporte para que o tempo dedicado à família seja bem usado e efetivo. Liderando uma empresa que aprende. Para liderar uma empresa que aprende, você deve se tornar um projetista de sistemas, sempre buscando reprojetar e integrar todos os elementos da organização. Para isso, você precisa explorar suas tensões criativas e saber desenhar o caminho do cenário atual até a visão compartilhada. Você também deve ser capaz de ser um orientador, um guia focado em levar a organização a atingir o sucesso através de propósitos claros e foco em resultados. Notas finais. Sandy nos encoraja, como gestores, a olhar os problemas através de uma perspectiva holística. É preciso parar de tentar dividir problemas em peças menores e resolver cada uma destas pequenas peças. Em seu livro, ele usa a metáfora do espelho quebrado. Quando todas as peças quebradas forem coladas juntas novamente, o reflexo do espelho não será o mesmo de um espelho novo. O pensamento sistêmico é a solução para entender o que acontece em sua empresa e como melhorá-la como um todo.